Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 27 anos, sou formado em História e atualmente faço graduação na FTSA, na Faculdade Teológica Sul-Americana, onde eu presto curso de Teologia. O assunto de hoje é um assunto bastante interessante. Dentre as disciplinas que você encontra nas faculdades de História, duas delas eu acredito que tiveram um destaque na minha vida e na minha formação, que é a teoria da história e historiografia. O que eu gostaria de dizer com isso com vocês é muito simples, que essas disciplinas me proporcionaram a possibilidade de estudar textos que chamaram a minha atenção. O primeiro texto que eu gostaria de comentar com vocês que chamou a minha atenção foi um texto do Peter Burke chamado Escola dos Análises, a Revolução Francesa na Historiografia, a partir de 1929, com a fundação da Escola dos Análises, que trouxe então para a disciplina da história um novo paradigma, uma nova maneira talvez de pensar. Até porque esse conceito de paradigma tem sido relativizado por uma série de outros autores. Por isso eu tenho dito uma nova maneira de pensar. O segundo texto, que também foi um texto bastante interessante, lembrando que não é porque eu estou citando o texto que eu concorde com eles, eu apenas estou citando o texto porque foram textos que eu gostei de ler. A experiência estética do texto foi uma experiência que particularmente aguçou a minha leitura. O segundo texto que nós lemos foi História em Migalhas, do François Dossé, onde ele faz uma crítica ao pós-modernismo e a ideia da história serial, a história como ficção. O retorno da escola da história meramente narrativa e política, enfim. E aí nós temos um terceiro texto, e é esse texto que eu gostaria de comentar com vocês a partir de agora, que é o texto do Júlio Aróstegui, que é um espanhol, né? Então é professor titular de História Contemporânea na Universidade Complutense de Madrid e tem atuado também nas universidades de País Basco e Carlos III de Madrid. Suas primeiras pesquisas trataram do carlismo e da guerra civil, assim como de algumas figuras do sindicalismo espanhol. Atualmente, além da dedicação à teoria e metodologia historiográficas, da qual este livro é uma boa mostra, trabalha em temas relacionados com a violência política e com a história do presente. Então, esse autor, de alguma maneira, ele tem sim um forte senso marxista. Ele é um autor que sofre influências do marxismo. Apesar que, lendo esse texto, você percebe que ele tem um arcabouço além do marxismo. Não é um autor, eu diria, fechado, meramente restrito e limitado no marxismo, porque existem pessoas que idolatram o marxismo, existem pessoas que não têm capacidade de sair do marxismo. Isso significa que elas estão presas ao paradigma de pensar marxista. E existem outras pessoas que têm a opção de escolher o marxismo porque elas compreenderam e estudaram um arcabouço grande e optaram por essa corrente historiográfica como uma corrente interessante. Mas esse livro especificamente não é sobre o marxismo, porque ele trata várias escolas da historiografia. Esse, então, é o texto que eu gostaria de falar com vocês. A pesquisa histórica, método e teoria. Teoria e método lançado pela EDUSC. A primeira vez esse livro foi publicado em 1995, se eu não me engano, se não me falha a memória aqui. O que eu gostaria... 95, exatamente. Então, o que eu gostaria depois foi republicado em 2001 e essa edição é de 2006. Então, por isso ela tem duas apresentações, né? O que eu gostaria de comentar com vocês basicamente sobre esse livro é ler determinados trechos que são tratados aqui e ir comentando com vocês, né? Porque as questões que surgem quando você fala assim, poxa, eu vou fazer história. Mas calma aí, como fazer história? Afinal de contas, o que é a história? Afinal de contas, o que faz um historiador? Afinal de contas, quando nós vamos para a sala de aula,
nós falamos assim, olha, nós vamos estudar história. O que quer dizer isso, né? Aí o senso comum, ele atribui o significado de que estudar história é estudar o passado, né? E aí já vários alunos, se você já enfrentou uma sala de aula, você vai saber que vários alunos vão olhar para você e vai falar assim, para que eu quero saber do passado? É uma realidade que eu estou aqui, que eu preciso de viver o presente. Para que eu quero saber coisas do passado? Quem gosta de passado é museu, né? Via de regra, os alunos dizem. Então, eu acho que esse livro, ele traz um pouco para a gente sobre a possibilidade de refletirmos a respeito do que é a história enquanto um conhecimento, ok? E aí surgem outras perguntas, que é a pergunta, afinal de contas, história é uma ciência? História é uma arte? O que é a história? O que faz o historiador? Com o que lida os historiadores? O autor começa então dizendo para nós o seguinte, que para ele há, pelo menos, né, aquele que escreveu a apresentação do livro, que é um cara chamado José Jobson de Andrade Arruda, ele diz o seguinte, para o Aróstegui, né, ele vai dizer o seguinte, há duas coisas que precisam ser percebidas pelos historiadores, ou pelo historiador. A primeira é a experiência humana em sua vivência temporal, né? Então, o ser humano precisa de ser aprendido ou aprendida a sua experiência dentro do tempo. Então, se nós formos partir dessa pressuposição, estamos juntos com o Mark Bloch, quando o Mark Bloch diz que a história é o estudo dos homens no tempo. Ele então vai continuar. Então há uma segunda questão, que não é só a experiência humana em sua vivência temporal. Olha só, a história não é só a experiência humana em sua vivência temporal, mas a história é também a reflexão sobre essa mesma experiência. Nesse sentido, nós temos uma ambiguidade no termo, porque ao mesmo passo que história significa a experiência da vivência humana no tempo, história significa um conhecimento sobre essa experiência no tempo. O termo, ele é ambíguo. O termo, ele traz uma condensação, ele traz uma hibridização, que é a hibridização do seguinte, história. Afinal de contas, o que é história? Tudo é história, se a gente for pensar, né? A minha vida, ela está na história. A minha vida faz parte da história. O meu ato de falar está na história. O que você está ouvindo está na história. Se a história, ela é, de alguma forma, essa nomenclatura que nós damos para tudo aquilo que ocorre no tempo, não existe nada nesse momento, através dos nossos sentidos, das nossas percepções, que fujam da história. E aí nós temos então uma outra questão, que se história, o que é história? História é a vida nesse sentido. História é a vida, história é tudo que acontece à história. Mas ele está dizendo, não é somente isso. O historiador, ele não só percebe a vida. O historiador, ele não só vê a vida. O historiador, ele não só vive a vida. O historiador, ele não só olha para a história ou não só está inserido na história, mas o historiador, ele reflete sobre essa história. O historiador, ele não só está preocupado com a experiência da vivência humana no tempo, ele está preocupado em refletir sobre essa experiência, em refletir sobre esses casos, sobre esses acontecimentos, sobre essas conjunturas, sobre esses interesses,
sobre essa fluidez que acontece através da experiência no tempo. Então, nós temos a palavra história e temos uma ambiguidade do termo. Afinal de contas, história é vida ou história é o conhecimento sobre a vida? Se nós estamos falando de história no senso comum, se nós estamos falando de história enquanto tempo, enquanto tudo aquilo que acontece dentro do tempo, nós estamos falando que história é vida. Tudo é história. Agora, se nós estamos falando de um conhecimento a respeito dessas experiências do homem no tempo, então logo nós estamos falando de história enquanto a reflexão dessa experiência que aconteceu no tempo. Ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai dando continuidade por aqui. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!